Cabe-me então apresentar o livro depois de ter escrito já há talvez 2 anos, já nem sei, há talvez 2 anos de ter escrito um pequeno texto sobre este projeto de exposição que tem andado a circular, da Fátima Carvalho, e eu agora estive precisamente hoje a reler o texto para não me contradizer, não é bem isso, mas a ideia foi relembrar também o que é que estava escrito. O livro tem também outros textos, tem um pequeno texto que eu fiz, tem um texto da Maria do Carmo Seranho, que foi a pessoa responsável pela exposição, pela seleção de peças e pela exposição no Centro Português de Fotografia, e tem ainda um texto de caráter poético do José Manuel Mendes. Portanto, são todos textos breves, o que parece-me a mim uma virtude do livro, e depois tem um conjunto de imagens que a Fátima Carvalho selecionou para esta publicação. Eu, antes de me debruçar um bocadinho sobre este projeto que dá origem à exposição e ao livro, queria só fazer 3 ou 4 considerações prévias sobre aquilo que tem acontecido à arte, ao estudo da arte e à nossa relação com a prática artística nas últimas décadas do século XX e neste início do século XXI. Porque penso que há algumas questões que se passaram que estabelecem um bom contexto, um bom enquadramento até histórico, eu não vou alongar, mas pelo menos dar alguns sinais que depois são um bom enquadramento, como dizia, para o projeto que a Fátima desenvolveu e que penso que continua a desenvolver, não é? Todos continuamos a encontrar nas exposições. E lembrava, de facto, que, dando um exemplo de um centro cultural paradigmático dos finais do século XX, que é o Centro Georges Pompidou, que inaugura em França em 1977, e que já é antigo para os meus alunos, não é? Quando eu digo 77 já é antigo. E quando esse centro inaugura, há de facto ali uma maneira de... Quer dizer, impõe-se um novo modelo de relação entre as pessoas, as obras de arte, os conteúdos culturais. E isso é tão verdade que o arquiteto do edifício disse que se as pessoas subirem as escadas rolantes que estão no exterior das salas de exposição e se subirem essas escadas e forem ao topo do edifício e olharem para a cidade de Paris, que o edifício já cumpriu a sua função. Portanto, aquilo que ele queria dizer é que o edifício valia como um elemento que era um fim em si mesmo, um ponto de observação da cidade, e quase que provocatoriamente estava a secundarizar o conteúdo. As coleções do Museu de Arte Moderna de Paris e todo o conjunto de exposições e atividades que ali se encontravam. E, portanto, digamos que era um contexto a sobrepor-se ao conteúdo. Eu dou este exemplo, podia dar inúmeros exemplos, e lembrava também sobre este caso, porque de facto ele é mesmo paradigmático, aquilo que depois Jean Baudrillard, o sociólogo, acabou por escreveu extensivamente sobre este centro cultural, chamou-lhe supermercado de cultura e disse que de facto ali havia um fenómeno, que é um fenómeno que todos hoje conhecemos, mas que de facto não é que se inaugura ali, mas tem ali um momento muito expressivo desta tendência da mediação e do consumo cultural, que era, ele dizia que as pessoas de facto iam para ser vistas e, portanto, iam pela experiência de encontrar outras pessoas e, mais do que para ver o que lá estava, iam para serem vistas depois e serem reconhecidas nesses lugares. E portanto, chamou de uma maneira pejorativa, chamou-lhe supermercado de cultura. E nós sabemos como esta tendência depois se foi agudizando e estamos todos habituados a ouvir falar dos acontecimentos culturais por aquilo que é exterior e por aquilo que os rodeia. Esta tendência tem, a meu ver, 2 leituras, uma que é muito benéfica e outra que é perversa. A que é perversa é aquela que retira o foco da atenção daquilo que é prioritário e nuclear nos acontecimentos culturais e desvia a atenção para aquilo que é absolutamente secundário, marginal e sem interesse.
Se quiser dar um exemplo muito corriqueiro, nós ouvimos falar de um determinado concerto de uma vedeta internacional e em vez de ser noticiado aquilo que é o conteúdo desse concerto, a música, a performance, etc., ouvimos falar da cor das toalhas que a vedeta escolheu para ter no hotel, no quarto do hotel. Portanto, isto é o lado perverso, é desviarmos daquilo que é nuclear para aquilo que é completamente acessório e perdermos a noção do valor do acontecimento em si. E depois tem um lado benéfico, que é fazer-nos também entender que o significado das obras de arte, dos concertos, sejam artes de várias categorias ou tipologias, como quisermos, o significado não é determinado ou predeterminado apenas pelos artistas ou pelos criadores, mas é depois construído nos lugares onde essas obras de arte são apresentadas. Eu já vou ao livro e à Fátima Carvalho, mas parecia-me que este preâmbulo era necessário. E este lado benéfico tem levado a crítica, a história da arte, a curadoria, a sociologia da arte, que é uma área interessantíssima de que nós às vezes nos esquecemos, tem levado este conjunto de disciplinas a debruçar-se sobre o fenómeno artístico, não apenas olhando para ele como a criação de uma fotografia ou de um objeto de escultura ou de uma pintura ou de uma instalação, mas olhando para aquilo que rodeia estas práticas e estes objetos ou estes produtos finais do trabalho do artista, chamemos-lhe assim. E, portanto, cada vez mais têm entrado no discurso destas várias disciplinas e na crítica a maneira como se instalam os trabalhos num determinado sítio, a história das exposições, a componente museográfica dos lugares e, portanto, têm chamado a atenção daquilo que tudo isso representa para nos levar a olhar numa determinada perspectiva ou noutra sobre um trabalho. E, de facto, todos nós sabemos que ver um trabalho de arte na casa de uma pessoa sobre um sofá ou uma lareira é completamente diferente de o ver integrado num discurso de trabalhos do mesmo artista numa exposição individual e em função do lugar onde ele está, de facto, constroem-se e reconstroem-se significados. Porquê que eu digo isto tudo? Porque, de facto, quando a Fátima Carvalho me diz vou pegar nas minhas fotografias e fazer uma exposição, e disse isto até com imensa modéstia, dizer isto não foi pensado desta forma, portanto, nós estamos habituados a ver a Fátima Carvalho nas exposições e nos acontecimentos culturais a fotografar as pessoas. Não é? E depois estamos habituados a vê-la com uma grande generosidade a enviar por mail as fotografias para este, para aquele, para o outro. Portanto, ela faz esse trabalho que é, de facto, criar aqui uma série de laços entre as pessoas que frequentam os espaços culturais de uma maneira única, que eu penso que ninguém faz, e quando pensou nisso, quando pensou nessa exposição, fez-lo de uma maneira muito despretensiosa, não é? Sem pretensão nenhuma. Isto começou deste modo e agora vai estruturar-se de outra forma completamente diferente. Que também é alguma coisa a que nós estamos habituados, não é? Mesmo em termos da fotografia, não podemos esquecermos de grandes fotógrafos internacionais que ocupam espaços em museus e que começaram por ter uma fotografia documental, de reportagem, portanto, esta circulação entre formatos e esta ocupação dos sítios da arte tem sido comum, portanto, a Fátima também não estava a fazer nada de novo e integra-se nessa linhagem das pessoas que já fizeram esse trajeto. E quando eu olhei para as fotografias, de facto, interessou-me, porque andava eu a pensar na altura, quer dizer, nessa questão das exposições, da história das exposições, dos lugares de apresentação, o impacto que isso tem e a maneira como podem manipular o nosso olhar e favorecer uma determinada perspectiva ou outra. E, portanto, interessei-me muito por ver as pessoas olhar para as obras de arte. Claro que isto foi dando tantas voltas, está mais ou menos em espiral este projeto da Fátima, porque quando ela apresenta esta exposição, já depois da exposição do Brasil, aquilo que acontece é que a Fátima fotografava as pessoas a ver trabalhos de outros artistas nas salas de exposições.
E agora já temos pessoas a ver as fotografias da Fátima, a fotografar pessoas a ver os artigos. Portanto, gera-se aquele fenómeno do rótulo do limpa-metais que nós todos conhecemos, que é uma coisa dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra, até ao infinito, não é? Esse efeito de replicação, e agora já estamos nesse momento, não é? Portanto, já há fotografia de pessoas que estão a ver a fotografia da Fátima que fotografou, e isto é interessante, porque corresponde exatamente ao momento em que nós estamos, não é? Ao momento em que nos encontramos e que, para quem está nos 50 anos, apesar de tudo, eu não deixo de me rir, e acredito que as pessoas da minha idade não deixam de se rir quando veem que as pessoas vão a um determinado acontecimento e não querem ver nada do que está a passar lá, querem fotografar-se lá, não é? Portanto, este frenesinho de documentar o estive ali e estou aqui e mando num momento para o outro lado. E de facto, o projeto da Fátima, não tendo essa intenção, acaba por se integrar bem, exatamente, não era esse o objetivo, não era essa a intenção, mas acaba por se integrar bem nesta cultura da imagem e nesta cultura da imagem, não é? Que nos julga a todos de uma maneira avassaladora e nesta confrontação da pessoa com a obra. Claro que, e esta imagem é característica disto, há o primeiro diretor do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, que era o Alfred Barr, que escreveu muito também sobre o papel do visitante ou do contemplador das obras de arte. Para ele, a ideia do museu era, de facto, potenciar isto que está aqui nesta fotografia, que era criar um enquadramento sagrado para o trabalho artístico e a pessoa relacionar-se com ele de uma forma sagrada, reverencial, exatamente como num altar. Portanto, para ele, um museu ideal seria aquele museu que fazia pequenas celas para trabalhos e que podiam ser individualmente considerados por cada espectador. E ele dizia, de facto, o que acontece aqui. Os visitantes nos museus só têm costas, porque nós, de facto, quando circulamos pelos corredores ou pelas salas, vemos as obras e as pessoas de costas a olhar para eles. Portanto, era essa definição que ele fazia, é de facto a definição que a Fátima depois capta nestes trabalhos. Não deixa de ser curioso, e eu penso que falamos nisso quando eu estava a fazer o texto. São maioritariamente trabalhos de caráter visual, são maioritariamente pinturas, fotografias, há algumas instalações, mas ainda é a dimensão do ver e a dimensão da contemplação que domina estes lugares e estas exposições que a Fátima fotografou. E, portanto, as pessoas estão numa situação de contemplação. Claro que cada vez mais há hoje uma arte que, não sendo alheia ao olhar, é uma arte que favorece muito mais um tipo de experiência em que o olhar é apenas uma das componentes. E essa parte está mais ausente do trabalho da Fátima. E eu perguntei-me na altura o que é que resultaria de outro tipo de práticas artísticas que fossem captadas também pela Fátima, o que é que resultaria como livro e como galeria, digamos assim, de exposição. Portanto, era esta reflexão que me ocorria. Quando olhei para as imagens, também me lembrei, nos estudos de museus há a tipificação dos visitantes, aqueles que vão só para confirmar o que já sabem, não é? E, portanto, passam assim de uma maneira um bocadinho superior pelas obras, aqueles que vão só à procura de crítica, de pontos de crítica, aqueles que são verdadeiramente curiosos e, portanto, que vão com abertura de espírito total. Depois há aqueles que fazem o seu próprio percurso, independentemente da maneira como a exposição está organizada. Há as formiguinhas que seguem o percurso religiosamente que o organizador da exposição tinha previsto e, portanto, tudo isto está muito tipificado nos estudos de museus e, na verdade, muitas das fotografias da Fátima podiam ilustrar as categorias de visitantes que há nestas exposições. E nós todos,
Eu julgo que eu trabalhei em museus muitos anos e em exposições, e o momento da abertura e de inauguração era um momento único, e é aí que a Fátima está habitualmente, penso eu. É mais nas inaugurações, e era um momento único, porque a pessoa testava se de facto a maneira como a exposição foi prevista se estava a ser ou não eficaz. Só me ocorre, isto a título de anedota quase, uma exposição em que trabalhei, que não era uma exposição artística, era uma exposição de caráter histórico, celebrava o não sei que centenário do nascimento do Infante Dom Henrique. Foi uma exposição da Câmara do Porto em 1994, chamava-se Infante 94, e tinha um conjunto grande de objetos de várias épocas, e muitos deles pousados no chão, porque eram pedras antigas e sarcófagos, já não me lembro. Muitas das legendas estavam colocadas no chão, junto aos objetos, e portanto as pessoas passavam pela parede, iam para o chão e depois já não se levantavam, de maneira que o que se via nos vídeos da segurança depois ao fim do dia da abertura era um conjunto de pessoas jogado para o ar a tentar ver a exposição. Por isso, para mim é muito rico de ramificações e de pistas de reflexão as fotografias da Fátima. Claro que elas depois podem ser lidas, esta é lindíssima, porque tem ali um cão que está a olhar para nós, não é? Portanto, e quando nós temos o que é que contemplam os bichos, não é? Os vários bichos que não são humanos, também é uma coisa curiosa. Eu gosto particularmente desta, e ela está na capa do livro, porque é uma visão em vários sentidos, não é? E é a Fátima que está a captar, portanto, esta sobreposição de visões também é aqui muito curiosa. Mas, de facto, em cada fotografia me ocorrem muitas destas ideias que têm a ver com a minha própria experiência, lá está, somos sempre tentados a projetar sobre aquilo que vemos a nossa própria experiência, mas eu diria que é um projeto sem fim. Portanto, a Fátima começou por fazer isto quase que de uma maneira que não tinha estas implicações, e depois isto transformou-se neste projeto e tem vindo a evoluir, não é? De exposição em exposição, e agora com a publicação do livro. Portanto, eu não esmaçava mais, era isto que tinha para lhes dizer. Julgo que a Fátima também pode não, deve dizer alguma coisa sobre este trabalho, e passava-lhe a palavra. Portanto, este trabalho começou sem intenção, portanto, e cada vez se vai desenvolvendo, e é uma exposição itinerante, porque ela vai de uns sítios e vai logo para outros, e é itinerante a exposição. E eu sempre a fotografar. Claro que posso. Claro que eu julgo que a dificuldade foi selecionar imagens, porque é muito difícil. A Fátima tem milhares. Sim. Milhões, não, milhares talvez. Sim. Mas milhares tem, portanto, faz disto, é uma prática regular, não é? Frequentar as exposições, fotografar as pessoas a ver as obras e depois escolher, não é fácil. Não sei se querem comentar, já agora eu acho que temos. Mas a Fátima ainda não sei se tinha acabado. Não, eu não, portanto, este projeto está sempre a continuar, portanto, eu continuo a fotografar nas exposições, nas inaugurações. Eu normalmente, quando estou a fotografar, nem sequer vejo as pessoas, portanto, eu fotografo sem ver, portanto, as pessoas, e às vezes eu chego a casa e é que vejo as costas, e até as costas se conhecem as pessoas. A propósito disso, há aqui uma fotografia que tem, é uma exposição na árvore do Julião Sarmento. Foi na altura em que ele ganhou o prémio do Casino da Póvoa e fez uma exposição na árvore. E está o Jorge Costa, que é diretor do Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, em Bragança, está de costas a olhar para uma peça do Julião Sarmento. Que a Fátima contou com muita piada, e esteve exposto, essa fotografia esteve na Bienal de Cerveira, e portanto o Jorge Costa foi lá e fotografou-se com os filhos, junto à fotografia de Fátima. Portanto, estão a ver, isto vai inspirar, nunca mais acaba. Ele chegou à exposição e disse para a mulher: eu conheço estas costas, são as minhas. E portanto fizeram uma ação fotográfica isso tem piada, acaba por gerar
esta rede sem fim, não é? Também. Portanto, eu continuo a fotografar rituais de ver. Rituais, pois esqueci-me da palavra, não é? Sim. Rituais. Ter rituais de ver, portanto, a Laura é que é a madrinha deste projeto. Foi a Laura que pôs o título do projeto. Pois, e a ideia do ritual tem a ver com esse protocolo que nós todos seguimos, não é? Nós, num museu ou numa galeria, não estamos como noutro lugar. Estamos mais ou menos como nas igrejas, de facto é verdade. São sítios que continuam por mais contemporânea e diferente que a arte seja, e por mais transformados que estejam os museus de arte contemporânea, continua a haver essa reverência. E, de facto, eu também julgo que muitas vezes é um ato de fé, a questão da arte. Acho que reforcei esta minha ideia desde que fui para a Universidade Católica. Não sei. Mas, na verdade, nós sabemos, pelo menos desde o Duchamp, não é? Que o que faz, muitas vezes, o que atribui a categoria de arte ao objeto é o sítio onde ela se encontra e é o contexto. E, portanto, nesse aspecto, aqui não é ver para querer, é querer para ver, porque as pessoas, de facto, num museu não duvidam da categoria artística do que lá está. Não duvidam. Não está aqui, portanto, deve ser arte, aquele jogo que se faz, não é? Isto, falando assim de uma maneira simplória. Mas esta questão dos rituais, de facto, há um protocolo que nós todos seguimos, um protocolo social, um protocolo cultural, os comentários que fazemos nas inaugurações, que são sempre muito contidos, não é? Portanto, em geral não fazemos comentários muito desenvolvidos, porque ainda estamos a pisar terreno, e portanto, às vezes não conseguimos ver nada, portanto andamos ali a circular de uma maneira delicada e educada para não chocar o artista, mas não estamos a ver nada do que lá está, estamos apenas a sociabilizar, e portanto essa noção de facto de que frequentamos esses sítios de acordo com um determinado protocolo que vamos assimilando ao longo do tempo e que não perdemos. E que não perdemos de maneira nenhuma. Eu até diria que os espaços de arte contemporânea são dos museus mais conservadores que nós temos. E isto mostra, se repararem, estas fotografias também mostram esse conservadorismo. Eu penso que há museus que se têm renovado mais, sei lá, até há museus de história natural ou museus de ciência que têm tido uma renovação muito maior da experiência de estar no museu do que os museus de arte contemporânea. Continuam a ser sítios de distinção e de exclusivismo. Por mais escolas e por mais comunidades e por mais trabalho participativo e comunitário que lá haja, são sítios conservadores e não há volta. E a Fátima fotografa esse conservadorismo também. Bom, eu tenho que acabar, senão passava para outras coisas. Eu também acho que já quero agradecer a todos os que vieram à apresentação. Quero agradecer, e que é uma grande honra, estar no Espaço Mira a apresentar o meu trabalho. E vou continuar a fotografar para os rituais de ver e não só. Porque agora